A paz do Senhor, alunos que amam a Escola Bíblica Dominical. Que prazer poder estar aqui falando com vocês. E hoje nós vamos aqui estar falando da quarta aula, é isso mesmo, a sabedoria divina. Deixa eu dizer algo para você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreve aqui no nosso canal, já dá aquele like e outra, já ativa o sininho para que você possa acompanhar todas as aulas que está sendo postada aqui. Vamos para mais uma aula? Hoje nós vamos estar falando da lição que fala sobre a sabedoria divina. É isso mesmo, a sabedoria divina. O texto do dia vai nos falar, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. É isso mesmo, vai falar sobre isso. Eu quero até ler junto com vocês, que diz assim, ó: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Como vocês devem estar vendo aqui, a síntese também diz assim, ó: a mensagem da cruz é loucura para os que não conhecem a Cristo, mas a manifestação do poder e a sabedoria de Deus para salvar todo aquele que crê. Eu fiz questão de colocar aqui no slide, principalmente aqui que tem a agenda da leitura. Isso é muito bom, jovens. A lição não começa só no domingo, não estudamos ela só no domingo. Então, para você ficar por dentro do assunto, tem aqui algumas referências que você vai acompanhar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. E é muito bom você estar lendo, fazendo essas leituras, porque assim você vai estar de acordo já com o assunto que vai sendo tratado. Então assim já vai ficar mais fácil você ficar por dentro do assunto que já vai ser tratado e você ter um entendimento melhor. A nossa introdução, ela vai falar sobre a sabedoria. Na realidade, vai falar sobre a sabedoria humana e a sabedoria divina. Se vocês acompanhar aqui na lição dos professores, vai falar sobre isso, sobre a sabedoria humana e a sabedoria divina. Mas antes, eu até fiz questão de colocar aqui no slide, que é o seguinte: a inteligência e a sabedoria. Tem uma diferença entre a inteligência e tem uma diferença da sabedoria. A inteligência, como você está vendo aqui, até coloquei QI. Tem pessoa que já nasce com QI alto, que ela já tem uma inteligência alta. É diferente de algumas pessoas, não é todas as pessoas que nascem com isso. Mas isso já tem esse intelectual, já tem pessoas que têm até facilidade de ler, de aprender a ler sem ir na escola. Eu tenho um tio meu que aprendeu a tocar todos os instrumentos sem ir dentro de uma escola. Então a pessoa ela já tem esse QI alto, só que a sabedoria ela vem de Deus. A sabedoria, de fato, nós temos que buscar em Deus. Por quê? Porque Ele é a sabedoria e a sabedoria vem de Deus, porque ela é sobrenatural. Tem então uma referência aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 5 e até o versículo 8, vai falar: se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça para Deus que todas as livremente de boa vontade e lhe será concedido. Peça para Deus sabedoria, que Ele vai te dar sabedoria. Salomão, ele fez isso. Salomão, ele pediu a sabedoria. É muito bom a gente lembrar de Salomão. Salomão, ele não era sabedoria, ele tinha sabedoria. Sabedoria é uma pessoa e essa pessoa é o próprio Deus. Vamos aqui, se a gente observar, aqui na lição dos professores, ela tem uma divisão aqui entre a sabedoria humana e a sabedoria divina. Se vocês acompanhar aqui também, vai estar aparecendo aí para vocês, que fala sobre a sabedoria humana e a sabedoria divina. A sabedoria humana, ela é baseada nos conhecimentos parcial e terrestre. A sabedoria humana, ela produz orgulho. A sabedoria humana, ela produz inveja. A sabedoria humana, a pessoa fica um pouco egoísta. Produz uma desordem. Isso é sabedoria humana. Porém, a sabedoria divina, ela é baseada no conhecimento infinito, celestial. A sabedoria humana, ela produz humildade. A sabedoria humana, ela também produz consideração uns para com os outros. A sabedoria humana, ela também produz imparcialidade. E a sabedoria humana, ela também você se torna uma pessoa pacífica, você se torna uma pessoa submissa. É isso que a sabedoria humana, a sabedoria divina, ela traz para as nossas vidas. Por isso que é uma necessidade de eu e você, todos os dias, buscar a sabedoria divina. Está aqui essas duas relações, sabedoria humana e sabedoria divina. É bom você depois até printar isso daí ou fazer questão de anotar
porque é muito interessante. Se você está enquadrado nessa sabedoria humana, é muito bom você observar isso, porque nós precisamos avançar e buscar a sabedoria divina para que nós possamos ter uma vida maravilhosa aqui na face da terra. Na introdução, se a gente observar na introdução, o comentarista fez questão de relembrar que Paulo ele faz menção de uma referência que está em Isaías. É isso mesmo, Isaías capítulo 29 e versículo 14, aonde que vai falar que os pensamentos, que a sabedoria humana não é a mesma sabedoria divina, que os pensamentos humanos não são os mesmos pensamentos de Deus. E ele fez questão de frisar isso aqui, ó, que os pensamentos de Deus é o contrário ao pensamento desse mundo. A sabedoria humana, ela é muito baixa, ela é muito pequena em vista da sabedoria divina. Ela excede tudo isso. Por isso que tem uma passagem na Bíblia que fala que o amor de Deus ela excede todo o entendimento. Porque a gente não consegue entender humanamente falando. Porque é só quem é no Espírito que consegue entender que, de fato, ele sobressai aquilo que nós imaginamos. É tão bem fato que me faz lembrar aqui agora de quando Jesus ele estava crucificado ali na cruz. Sabe o que aconteceu? Tinha dois salteadores, um do lado dele e o do outro. Mas o que acontece? Pela sabedoria humana, tinha duas pessoas que foi condenada e já não tinha mais jeito para elas. Só que para Jesus, a sabedoria divina é completamente diferente da humana. Enquanto um estava zombando de Jesus, falando para ele se descer da cruz, o outro falava assim, não, ele não fez nada. Jesus, quando tu entrar no paraíso, lembra de mim. Sabe o que aconteceu? Jesus falou assim, ainda hoje estará comigo no paraíso. Isso demonstra de fato que a sabedoria humana, ela não consegue entender a divina, porque humanamente falando, eles estavam condenados. Só que aí Jesus disse, falou assim, não, vocês não estão condenados. Eu estou dizendo que ainda hoje estará comigo no paraíso. Humanamente falando, é impossível a gente conseguir entender isso daí. Mas quando você tem a sabedoria divina, você consegue ver muito além do que a sabedoria humana. Aí é onde que, de fato, vai falar que a sabedoria divina fala que produz consideração para uns com os outros. Isso daqui é o que Jesus fez. O maior mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Isso, quando a gente tem a sabedoria humana, o amor nos faz ver muito além do que a gente consegue ver. E a introdução vai falar sobre isso, que somente o Pai pode oferecer a vida eterna, a humildade, coisa que ninguém pode fazer. É só através da sabedoria divina que a gente consegue fazer isso. O homem que não crê em Deus pode passar a vida inteira acumulando sabedoria e ainda assim jamais descobrir como ter um relacionamento pessoal com o Criador. Então, só através da sabedoria divina que você consegue, de fato, encontrar e ter um relacionamento verdadeiro com Deus através da sabedoria divina. A sabedoria humana, o conhecimento que você agrega, tanto numa faculdade, isso não vai, de fato, fazer você conhecer Deus, a não ser pela sabedoria divina. Então, vamos para o primeiro tópico da nossa lição, que fala a cruz de Cristo e a sabedoria de Deus. A cruz de Cristo e a sabedoria de Deus. O primeiro tópico vai falar que a cruz de Cristo é loucura para o mundo. Até fiz questão de colocar aqui no slide. Por que é loucura? Porque lá, os gregos, eles não imaginavam que o Messias ia morrer da forma que ele morreu. Eles acreditavam que um herói ele tinha que ser vencedor, ele tinha que ser triunfante, ele ia triunfar sobre isso. Jamais ele ia morrer numa cruz. Então eles não imaginavam que isso ia acontecer com o Messias. Também vai falar no mesmo tópico aqui que os judeus, eles também não acreditavam nisso, que o Messias ia morrer na cruz, porque a cruz para eles era como se fosse uma maldição. E os romanos, eles acreditavam que quem morria na cruz era só os inimigos políticos deles. Então eles não acreditavam que o Messias ia morrer ali. Então isso causou algo na mente deles. Eles falaram assim, não, está errado. Isso ficou como uma pedra de tropeço para eles. Eles não acreditou que de fato Jesus era o Messias, porque ele morreu numa cruz, num madeiro. Mas de fato Jesus, ele se entregou por nós ali na cruz. E mesmo que os romanos eles não conseguissem entender que ele ia morrer dessa forma, Jesus, de fato, ele entregou a vida, foi por nós ali. E só através da sabedoria humana, só através da sabedoria divina, que a gente vai conseguir entender isso. Eles estavam presos no quê? No legalismo. O legalismo, ele produz o quê? Produz morte, não produz vida eterna.
O legalismo ele não produz liberdade, ele produz escravidão. Então é por isso que eles tinham essa dificuldade. Por que eles tinham essa dificuldade? Porque eles estavam cegos pelo legalismo e eles não conseguiam ver de fato que Jesus era o verdadeiro Messias. A gente tem que tomar muito cuidado com o legalismo, a gente tem que tomar muito cuidado com essa sabedoria humana, porque ela nos atrapalha de fato a gente conhecer o verdadeiro Cristo que veio aqui na face da terra e morreu por nós. Nós devemos tomar muito cuidado, viu, jovem? Temos que tomar muito cuidado para a gente não cair nessa. No mesmo tópico aqui ainda fala que a cruz é poder de Deus para os salvos. A cruz é poder de Deus para os salvos. Enquanto para os judeus, para os gregos e para os romanos, era uma pedra de tropeço para eles ficou, não tem como acreditar. Não dá para acreditar que Jesus, o Messias, morreu na cruz. Mas para nós que somos salvos, de fato, é a pedra angular. Aqui ainda fala aqui, ó. Na cruz era uma pedra de tropeço para eles. Porém, para os cristãos, é a pedra angular. É o único meio de chegar até a Deus. É através da morte de Cristo. É através do ato que Jesus fez ali na cruz. É só através disso que de fato a gente pode chegar até a Deus. Enquanto para eles isso é loucura, enquanto para eles isso não faz sentido, eles não conseguem entender isso humanamente falando, só que nós conseguimos entender que de fato Jesus, ele morreu na cruz por nós. Ainda no mesmo tópico vai falar, a sabedoria de Deus prevalece sobre a sabedoria humana. Independentemente do conhecimento que a pessoa tem, independentemente de qual idioma que a pessoa fala, só que de qualquer forma, a sabedoria de Deus, ela prevalece sobre a sabedoria do mundo. Ela sobressai a qualquer coisa. E é bom a gente tomar cuidado com isso, porque aqui fala assim, ó, uma coisa é reconhecer a existência divina, outra coisa é se submeter e glorificar a Deus como soberano Senhor. A gente tem que tomar muito cuidado com isso aqui, porque muitas pessoas falam que acreditam em Deus e até acreditam na existência de Deus, mas não o reconhece como Senhor, mas não o reconhece verdadeiramente como o nosso Salvador. E isso tem que dar uma atenção especial para isso, porque não adianta só acreditar que Ele existe, nós temos que de fato acreditar que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador. Nós temos que de fato acreditar que Ele tem um plano perfeito para nos salvar. Então, jovens, fica atento com isso. Não basta apenas só acreditar na existência. Eu acredito que Deus existe, mas você tem que acreditar que de fato Ele é o seu Senhor, que Ele é o nosso Salvador. E como que a gente vai descobrir isso? Através de uma intimidade, através de um relacionamento, através de uma comunhão com Deus. Quanto mais comunhão a gente ter com Ele, mais a gente vai conseguir ter de fato essa certeza que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador. Esse dia causou uma reflexão em mim, quando se fala disso, é porque muita gente acredita de fato que Deus existe, mas não serve Ele, não deixa Ele ser o senhorio deles. E o que acontece? Quando acontece alguma coisa, alguma tragédia na vida das pessoas, as pessoas correm, faz campanha, faz oração, faz um monte de coisa. Mas por que a pessoa não tinha uma comunhão já com Deus antes? Ela sabia que Deus existia, mas ela não procurou Deus antes. Então isso não faz sentido. Mas por que a pessoa está assim? É porque a sabedoria humana dela deixa ela cega ao ponto dela não deixar de fato Deus ser o Senhor da vida dela. Mas que essa reflexão, que essa lição fica para nós, viu, jovens? Nós precisamos de fato ter comunhão com Deus todos os dias. Eu costumo dizer que Deus ele não é 190 para a gente apenas chamar Ele na hora da emergência. Negativo. Nós precisamos falar com Deus constantemente. Na minha Bíblia me diz que nós devemos orar sem cessar. Nós temos um Deus de relacionamento. Nós precisamos falar com Ele todos os dias, ter comunhão com Ele todos os dias. E assim Deus vai nos abençoar. Vamos agora já para o segundo tópico. O segundo tópico, onde que fala que a vida eterna e a verdadeira sabedoria vem de Deus. Olha só esse tópico. A vida eterna e a verdadeira sabedoria, ela vem de Deus. Só tem um meio para a gente ter a vida eterna e para ter a verdadeira sabedoria. Primeiro, que a vida eterna é só através de Jesus. E a sabedoria, ela vem por Ele também. Porque, de fato, Ele é a sabedoria. E Ele sim
que é a vida eterna que nós precisamos. O tópico vai falar assim: não se pode ser obtido por meio legalismo religioso. Não podemos ser obtido por meio do legalismo religioso. Não, nós não podemos de fato ser. Por quê? Porque se a gente ficar no legalismo, a gente vai ficar cego espiritualmente, a gente não vai conseguir ver de fato que nós temos direito da vida eterna. E o orgulho dos irmãos naquela época, daquela igreja de Coríntios, fez com que eles se de fato olhasse de forma diferente para aquelas pessoas. Por quê? Porque eles achavam que eles só eram justificados através dos méritos, das obras que eles faziam. Só que não. Só que quando Jesus veio através da graça, não é através da lei. Eles não eram justificados pelas obras que eles faziam. Não. Eles eram justificados porque é pela graça. Não é favor merecido, é favor imerecido. Mesmo sem merecer, a graça nos alcança. Mesmo sem merecer, a graça nos alcança. Olha que coisa magnífica. Ei, mesmo sem você merecer, mas a graça, Jesus morreu ali na cruz num amor incondicional por mim e por você. A graça nos abraça, a graça nos alcança. Não é justificado pela lei. Naquela época eles estavam tão focados nisso que eles acreditavam que era através da lei. Fala, muitos judeus que viviam em Coríntios defendiam uma justiça própria, divina, pelo cumprimento da lei. Porém, Paulo deixa claro que nenhum ser humano é justificado pelas obras da lei. Não é. Não é justificado pelas obras. Então não é aquilo que nós fazemos que garante a nossa vida eterna, que garante a nossa salvação. Não. Mas sim, de fato, é a graça que nos alcança. É a graça que nos abraça. Tem uma referência em... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Na realidade eu consigo, né? Efésios capítulo 2, versículo 8. É bastante conhecido, mas eu quero fazer questão de ler esse versículo aqui, aonde que fala sobre isso, 2 e versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. É dom de Deus. Até escrevi aqui no slide, está aqui falando o que eu acabei, está aqui escrito o que eu acabei de falar. Justificado pela lei é favor merecido pelas obras, porém pela graça é favor não merecido. E a referência que eu acabei de citar, que eu acabei de ler na minha versão aqui. E a vida do ser humano, é breve, e ao final dela o juízo de Deus chega. Paulo destaca que no juízo divino não será requerido obras realizadas segundo a lei. Olha isso daqui. Mas os frutos de justiça que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. A verdadeira sabedoria não se revela por determinação humana. A verdadeira sabedoria, ela não se revela pela determinação humana. Não é pelo que nós conhecemos, não é pelo nosso intelecto, aquilo que nós sabemos que determina a verdadeira sabedoria. Os gregos, eles tinham muito isso, né? E eles gostavam muito da oratória. E como Paulo não usava muito isso, então para eles não davam crédito para a pregação de Paulo. Eles não acreditavam no que Paulo falava justamente por causa disso, porque ele não falava do jeitinho que eles queriam. Aí por isso que eles não começaram a não dar crédito. E tem até aqui que fala, eles faziam um descaso do ensino de Paulo, considerando o engenho tanto no conteúdo como na retórica, porque eles não davam crédito para ele. Dessa forma, eles não davam abertura para a iluminação do Espírito Santo por meio da palavra. Só que, mesmo assim, Paulo continuava a pregar o Evangelho. Mesmo assim, eles fazendo o descaso. Mesmo assim, eles não dando ouvido, Paulo continuava a pregar o Evangelho. Deixa eu abrir um parênteses aqui, jovens. Às vezes você é criticado, às vezes as pessoas não dão crédito para aquilo que você fala sobre o Evangelho. Faça o mesmo que Paulo, não deixa de falar. Continua falando, continua pregando, prega em todo o tempo. Fala em onde que você estiver. Por quê? Porque a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se as pessoas ainda não estão tendo fé e crendo o suficiente, é porque elas precisam ouvir mais. Continua falando da palavra de Deus. Paulo ele não parou de falar da palavra de Deus. E é bom a gente entender isso daqui, quando fala que, dessa forma eles não davam abertura para a iluminação do Espírito Santo. Nós precisamos ter sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. De fato, se a gente não tomar cuidado, até nós mesmos, que já estamos dentro da igreja, fazemos parte de uma instituição,
A gente vai para dentro da igreja e não consegue ouvir de fato se é o Espírito Santo que está falando conosco. Nós devemos tomar cuidado com isso. Ou é Deus que fala conosco, ou é nosso subconsciente mesmo, que é nós mesmos, ou é o inimigo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E muitas das vezes nós vamos para a igreja e não conseguimos dar ouvido para a voz de Deus, não conseguimos de fato ouvir a mensagem da cruz. E nós precisamos pedir o Espírito Santo de Deus para que de fato nos ajude, para que nós tenhamos sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E outra coisa, não só para ouvir a voz de Deus, mas para ficar antenado e não deixar nenhum ruído atrapalhar, de fato, a gente ouvir o soar da última trombeta. E se a gente não consegue ouvir a voz do Espírito Santo hoje, quando vamos para a igreja, como que a gente vai conseguir ouvir o soar da última trombeta? Nós temos que estar ligadinho para a gente não se perder nisso daí. E outra, a gente não fazer o mesmo que eles, né? Eles eram muito legalistas. O que eles faziam? Eles eram muito racional. E não é hora de nós usar o nosso QI, mas é hora da gente usar o QS, que é o Espírito Santo. Nós temos que deixar o Espírito, de fato, governar as nossas vidas ao ponto da gente conseguir entender as coisas espirituais. Se a gente for racionalizar tudo, de fato, a gente não vai conseguir entender as coisas espirituais. Então, a gente tem que deixar um pouco de lado o nosso QI e deixar o QS governar as nossas vidas, e assim nós vamos ter uma experiência extraordinária com Deus. Aí ainda continua falando aqui ainda, para que alguns dos ouvintes pudessem voluntariamente crer. Paulo continuava falando, para que um dos ouvintes voluntariamente cresce naquilo que ele estava falando. Cristo é a verdadeira sabedoria que garante a vida eterna. Cristo, de fato, ele é a verdadeira sabedoria e ele que garante a nossa vida eterna, tá? Não tem outro meio, não tem outra forma, a não ser pelo próprio Jesus. Paulo identifica claramente Cristo como sabedoria de Deus. Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Está no versículo 24. E a gente vai entender isso daqui, que Cristo ele não foi um mártir, ele não foi morto, ele se entregou. Ele se entregou, ninguém o matou ele forçando a própria vontade dele. Não, pelo contrário, ele se entregou, ele se doou. E nós devemos entender isso daqui, que Jesus ele se doou por nós. E aqui fala, só observar aqui, aqueles que encontram na cruz de Cristo a solução para os seus pecados e se identifica com eles na sua morte, também participa da sua ressurreição. Aí aqui nós precisamos já ficar antenado, porque a nossa fé não é vã aqui. Se Cristo ressuscitou, de fato a nossa fé não é vã aqui, porque ele vai voltar para nos buscar. E 1 Coríntios capítulo 15, versículos, quase o capítulo inteiro do capítulo 15, vai falar sobre a ressurreição e vai lá de fato afirmar que a nossa crença, que a nossa fé aqui não é vã, que o nosso evangelho não é vã. Por quê? Se Cristo ressuscitou e mais de 500 pessoas conseguiram ver ele vivo aqui, a nossa fé não é vã no Senhor. Ainda tem jeito para nós ainda tem solução, viu, jovem? Onde que você estiver, ainda tem jeito, ainda tem solução. Por quê? Porque a nossa fé não é vã. Cristo, ele está vivo. Vamos para agora já para o nosso terceiro tópico, que fala: a verdadeira sabedoria está em conhecer a Cristo. A verdadeira sabedoria está em conhecer a Cristo crucificado. Então, se nós queremos ter a verdadeira sabedoria, nós temos que conhecer a Cristo como o crucificado, que ele foi crucificado ali na cruz. E isso é muito importante, porque o orgulho do humano é derrotado na cruz de Cristo. Olha só isso daqui. O orgulho, tem até um hino que fala, né? O meu orgulho me tirou do jardim. O nosso orgulho, isso nos tirou do jardim de Deus. Só que o orgulho do ser humano, ele foi derrotado ali na cruz. Por quê? Porque Jesus mudou isso ali na cruz. E Jesus afirmou que a vida eterna é esta, que conheça a ti só por um único Deus e verdadeiro. É isso mesmo. Deus, ele escolheu de fato estar ali naquele madeiro. Ele de fato ele entregou a vida por nós ali. E Paulo, como ele estava pastoreando aquela igreja, ele percebeu que havia essa certa divisão, inclusive foi falado na lição
de número 3 pelo meu amigo Tiago Mana, aonde que fala da divisão, que uns falavam que era de Apolo, outros falavam que era de Paulo, outros falavam que era de Cristo, outros falavam que era de Pedro. E por quê? Porque o conhecimento que eles tinham, eles se achavam no direito de já falar que eles faziam parte de tal pessoa. Só que Paulo, ele percebeu isso daí e falou assim, calma aí, não precisa vocês fazer isso. Na realidade, vocês não é de nenhum deles, vocês são de Cristo. E Cristo é quem dá o crescimento. Por quê? Porque a verdadeira sabedoria está em conhecer a Cristo. Aqui, Paulo estava querendo, de fato, voltar e colocar Cristo no centro. Quantas coisas, a cultura do nosso país, até onde nós estamos, em qualquer lugar, de todas as formas, tenta tirar Cristo do centro, mas Cristo tem que ser o centro do Evangelho. De fato, nós temos que conhecer a sabedoria, mas ver que Cristo que é a verdadeira sabedoria. Foi Ele que morreu na cruz por nós. Foi Ele que foi crucificado na cruz por nós. E nós precisamos entender isso. E quando Paulo fala isso, é porque ele percebeu que os irmãos daquela igreja, ele já não estava tendo uma certa humildade, estava com um pouco de orgulho já sobre isso. E Paulo fala assim, só um pouquinho, vocês não podem fazer isso, vocês não podem ter essa mesma cultura do mundo. E inclusive Paulo repete isso lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, aonde que fala que não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Por que Paulo fala isso? Para não se conformar com o mundo, porque ele estava fazendo a mesma coisa que o mundo fazia. E eles não precisavam fazer isso. Eles não precisavam, por quê? Porque eles tinham que ter a mesma mente de Cristo. E a mente de Cristo não tem essa divisão, não tem esse orgulho. E pelo contrário, é humilde. A cruz traz essa mensagem para nós de humildade. E nós devemos, de fato, ser humilde. Eu já falei da divisão. Os irmãos achavam-se superior aos outros irmãos. E o que acontece? Como eles estavam se achando superior aos outros irmãos, eles findavam tirando Cristo do foco, Cristo do centro. E ficava, não, é de Paulo, é de Apolo, é de Paulo. E final da história, estava tirando o verdadeiro, o Cristo que de verdade precisava ser lembrado, eles estavam tirando ele. Mas nós precisamos entender que Cristo que é o centro, que Cristo de fato é a pessoa que nós precisamos estar ligado todos os dias. Essa afirmação é um grande obstáculo. Essa afirmação é um grande obstáculo para eles. Por quê? Para a sabedoria humana. Pois para conhecer a Deus é preciso dar crédito à mensagem do Evangelho. Por isso Paulo afirma que em sua pregação não consistiu em sabedorias de palavras. Isso era uma afronta para os gregos, grandes apreciadores da arte oratória. Paulo afirma também que a maioria das pessoas que haviam recebido a iluminação dá crédito à palavra, dá crédito à mensagem da cruz de Cristo. Não era considerado sábia, poderosa ou nobre. Na cruz de Cristo, os valores são transformadores, pois o Senhor transforma fraqueza em força. É isso mesmo. A mensagem da cruz era transformadora. Então, em vez deles ficar tirando foco, eles tinham que voltar de fato para a mensagem da cruz, porque só a mensagem da cruz é transformadora. Quando nós deixamos de fato a mensagem da cruz entrar dentro de nós, isso nos transforma de dentro para fora. Tem uma frase que eu gosto de um pastor, meu pastor amigo José Modesto, e ele fala uma frase que eu gosto muito dela. Tem muita pessoa que entrou no Evangelho, não deixou o Evangelho entrar nela. E de fato nós precisamos deixar o Evangelho entrar dentro de nós ao ponto de nos moldar, de nos transformar. E não nós entrar no Evangelho. Aqui o que eles estavam fazendo? Eles tinham entrado no Evangelho e estavam querendo mudar as coisas, estavam querendo tirar Cristo do foco. Mas quando eu e você deixamos o Evangelho entrar dentro de nós, isso de fato muda a nossa vida. Isso de fato transforma o nosso interior e nós temos uma vida transformada. Aí o que Jesus Cristo faz? Ele transforma a nossa força, a fraqueza que era para eles, era a pessoa que era violenta, sabe o que a pessoa passa a ser? Em Cristo ela passa a ser uma pessoa pacífica. A fraqueza do ser humano, quando ele era mentiroso, aí quando ele entra para Cristo, ele se torna um verdadeiro. Isso é muito maravilhoso, porque quando nós encontramos Cristo de fato, a nossa vida é transformada. Como aquela mulher de João capítulo 4 encontrou Jesus, a mulher samaritana. Ela encontrou Jesus e ela teve a vida transformada.
Uma mulher que tinha vergonha de aparecer no público e no horário diferente para pegar água. De repente, ela fica 2 dias na cidade evangelizando. Por quê? Porque o evangelho entrou de fato e ela conheceu o verdadeiro Messias e a vida dela foi transformada. Maravilha! Que nós possamos, de fato, deixar esse evangelho transformar a nossa vida. Né? O outro tópico aqui ainda fala, o salvo alcança a sabedoria de Deus na cruz. O salvo, ele alcança a sabedoria de Deus na cruz. Aqui fala que não é confiar em nós mesmos, não é se vangloriar. A mensagem da cruz, ela não traz essa mensagem. A mensagem da cruz, ela traz o nome de Deus ser glorificado e não nós nos vangloriar. E aqui ainda fala, em contraste, Paulo afirma que Deus escolheu as coisas humildes, desprezíveis, que humanamente não tem nenhum valor, pois ele não olha para a aparência. A experiência da cruz com Cristo ensina a humildade para o cristão. Quando eu e você, de fato, entendemos a verdadeira mensagem da cruz, é maravilhoso isso, nós se tornamos uma pessoa humilde, porque essa é a verdadeira a mensagem da cruz que ela tenta, que ela nos passa, na realidade, nós devemos acatar para as nossas vidas e aplicar nas nossas vidas. Vamos para também aqui, a pessoa orgulhosa é desprovida da sabedoria divina, pois isso leva uma vida de prepotência e arrogância. Olha só, a pessoa orgulhosa, ela é desprovida da sabedoria divina. Pega essa daqui. Se você, de fato, é uma pessoa orgulhosa, você é desprovido da verdadeira sabedoria divina. Você precisa correr e encontrar essa verdadeira sabedoria. Pedir Deus essa sabedoria divina para que você possa ser uma pessoa diferente. Por quê? Porque o temor, como diz lá em Provérbios, porque o temor do Senhor é apontado como o princípio da sabedoria. Quando a gente mais teme a Deus, quando a gente tem mais temor a Deus, aí sim, de verdade a gente já tem o princípio da sabedoria. E vai um conselho para você, jovem. Pega o livro de Provérbios e leia ele todo, pelo menos uma vez ou 2 vezes, que lá você vai ver de fato a sabedoria divina sendo usada na vida de uma pessoa. Como eu disse, Salomão ele não era sabedoria, ele tinha sabedoria. A sabedoria é uma pessoa, a sabedoria é o próprio Deus. E lá você vai aprender coisas preciosas da sabedoria. E outra coisa é só você também ver a vida de Jesus. Também foi uma das pessoas mais sábias que passou aqui na face da terra. A glória de Deus revelada na cruz de Cristo. A outra mensagem que a cruz de Cristo nos traz é que, de fato, a glória de Deus revelada na cruz. A mensagem que a cruz nos traz é a glória de Deus revelada lá. É outra mensagem que ele traz para nós na cruz. A glória de Deus sendo revelada lá. Paulo deixa claro que para os crentes de Corinto, que o homem jamais poderá alcançar a verdadeira sabedoria sem Deus e sem olhar para a cruz. Com seu intelecto você não consegue de fato encontrar a verdadeira sabedoria. É só em Deus que você vai de fato encontrar a verdadeira sabedoria. Sem ele você não consegue, tá? E sem Jesus também, porque é através de Jesus que nós conseguimos ter a verdadeira sabedoria. Paulo deixa claro que a glória não está nos falsos... Paulo deixa claro que a glória não está nos falsos mestres, que usam o partidarismo e divisões com intenções egoístas. A glória da igreja está na cruz de Cristo. A glória de Deus está na cruz de Cristo, que conduz nós para a vida eterna. Estamos aqui finalizando mais uma aula, e aqui nesse slide aqui ainda deixei uma frase aqui muito impactante, que Paulo afirma que também a maioria das pessoas que haviam recebido a iluminação e dado crédito à mensagem da cruz não era considerada sábio, poderosa ou nobre. Na cruz de Cristo, os valores são transformadores. A gente já falou isso daqui, mas só para reforçar isso daí. A cruz de Cristo, os valores são transformadores. Então essa é a verdadeira mensagem da cruz. Ela tem que nos transformar, ela tem que, de fato, mudar a nossa vida. E ainda para fechar, acho que eu tenho mais um slide, e eu quero estar encerrando essa aula aqui dizendo isso para você. Alunos que amam a Escola Bíblica Dominical, a cruz de Cristo está cheia de poder de Deus ainda tem poder para mim e para você, porque foi feito pelo meio, porque foi o meio pela qual Jesus realizou nossa salvação, quando derramou seu sangue e morreu ali na cruz por nós. Eu deixei uma referência para que vocês possam estar acompanhando. Anota essa referência.
2 Pedro capítulo 3, versículo 18, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Estou muito feliz de poder estar aqui ministrando essa aula e que essa aula possa servir de aproveito para você estar aprendendo mais alguma coisa na sua vida, agregando algo na sua vida e que de fato eu e você possamos buscar essa sabedoria vertical, que é a sabedoria divina, e não preocupar muito com a sabedoria humana, que é a horizontal, mas a vertical é a que mais nós precisamos todos os dias. Um forte abraço, Deus abençoe. Não esqueça, compartilha para 4 amigos, dá um like e Deus vai te usar você fazendo isso também. Deus abençoe, um forte abraço.